Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E hoje nós vamos continuar um assunto aqui sobre Atos 15, onde eu fiz um vídeo aí, onde eu comentei sobre aquela questão da controvérsia lá entre os judeus que estavam, no caso, estavam impondo aos gentios cristãos que eles também observassem a lei de Moisés. Esses judeus, né, claro que estavam se dizendo cristãos. Então houve essa discussão e isso foi levado para a igreja em Jerusalém. Eu fiz um vídeo já sobre isso. Mas hoje nós vamos tratar desse assunto vendo o que é que o Craig Keener vai falar sobre esse assunto nesse comentário histórico-cultural aqui. É um especialista, é um mestre no assunto. Vamos ver o que é que ele vai falar, né, sobre isso. Então, do verso 1 ao 5, né, claro, a gente não vai ler tudo, porque é muita coisa. Eu vou ler aqui alguns pontos sobre este capítulo, né? Sobre a controvérsia, ele fala o seguinte: muitos judeus acreditavam que os gentios eram salvos simplesmente ao evitar grandes pecados, como a idolatria e imoralidade sexual. Rabinos posteriores resumiram essas regras nas 7 leis que teriam sido concedidas a Noé. Então, eles vão trazer esse entendimento, né? Olha só, muitos judeus, eles acreditavam que a lei mosaica não era preciso ser imposta para gentios, para que eles, né, digamos assim, fossem salvos, mas apenas que eles observassem essas questões aqui, dessas 7 leis, como diz aqui, né, que diz, né, que ela foi, ali no caso, foram concedidas a Noé. Interessante isso. Então, ele vai dizer também aqui, outros acreditavam que os gentios deveriam se converter ao judaísmo por meio de ritos da circuncisão e também, é claro, do batismo. E aí você vê que os próprios judeus eles tinham visões diferentes sobre essa questão dos gentios, como eles deveriam, no caso, serem ali abraçados, tanto no judaísmo quanto agora no cristianismo, que era composto por muitos judeus. Muitos judeus. Então, é por isso que havia essa discussão ali. Aí ele vai falar aqui também José, como é que ele entendia essas coisas lá no tempo dele, como é que ele via isso lá na época dele. Aí ele vai falar aqui o seguinte, ó, certamente até os judeus que acreditavam que os gentios justos poderiam ser salvos sem se converter ao judaísmo, não os aceitavam, olha aí, ó, como parte do povo de Deus, ou seja, Israel. A Israel, né? A menos que se convertessem. Então, o se converter aqui seria, no caso, fazer a circuncisão e todos os outros ritos ali judaicos, como o batismo. Então, essa questão da nacionalidade judaica ali era algo imprescindível ali para o judeu. E essa discussão ela é realmente até atual sobre isso. Então, isso daqui é o que ele comenta do versículo 1, no versículo 1. Lá no verso 5, ele traz uma nota muito interessante aqui. Ele fala o seguinte, ó, sobre o termo seita. Seita, na Ara, né, ou partido, era o modo padrão de se referir aos fariseus e a outros grupos judeus, como os saduceus e os essênios. O termo também ocorre em José. Entre os fariseus, é possível que a escola de Shammai, mais rigorosa, olha só, fosse predominante naquela época. Então, nessa época aqui. Por quê? Porque a escola de Hillel, ela vem tomar, vamos dizer assim, se tornar mais forte um pouco depois. Então, talvez seja um dos motivos da cobrança dos judeus ali, dos fariseus aos gentios, né? Deles poderem abraçar ali esse judaísmo. E ele comenta mais um pouco aqui, ó. Outros judeus respeitavam os fariseus por sua devoção, e a igreja de Jerusalém, sem dúvida, lhes atribuía posição elevada por causa do conhecimento deles da lei. Por quê? Porque muitos cristãos também eram analfabetos, né? Tem essa questão também. Então, aqueles que, no caso, sabiam ler e ler a Torá, no caso dos fariseus, quando se convertiam, eram-lhe dados muito respeito, muita consideração. Por quê? Por causa do conhecimento deles
da palavra. Então, isso não era negado para eles. Ele continua aqui, ó. O nacionalismo e os sentimentos conservadores eram crescentes na Judéia desde o breve reinado de Agripa I, que foi do ano 41 a 44 depois de Cristo. Então, tem alguns pontos aqui importantes que a gente não deve ignorar. Essa questão da observância da lei, mas também o nacionalismo judeu. Era uma coisa que eles estavam muito... havia essa intensificação, até porque Israel estava passando ainda, né, por dominação gentílica. Então, havia esse cuidado, e muitas vezes até exagerado, por parte dos judeus, dos líderes judeus, dessa questão da nacionalização. E para se nacionalizar, para se naturalizar judeu, no caso gentil, ele tinha que passar por esses ritos aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, tem muita coisa aqui para ler, né? Sobre o que Tiago, depois ele vai falar, né? Depois você pega o texto aí, do verso 12 em diante ali, quando o Tiago ele entra, e ele vai trazer as suas respostas. E aí, no versículo 19 e 20 do capítulo, deixa eu olhar aqui na Bíblia, 19 e 20, Tiago fala lá, né, depois dele falar das profecias e tal, aí ele fala o seguinte, ó, no 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Versículo 20. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. No verso 21 ele continua. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E aí, o que é que o Craig Keener vai falar sobre o verso 19 e 20? Ele fala o seguinte aqui, ó. Os poucos requisitos listados por Tiago sugerem que a origem de suas imposições está nos requisitos de Levítico 17 e 18 para os gentios que viviam entre os israelitas e representam o pequeno grupo de leis que a tradição judaica cria que Deus havia confiado a Noé, aquilo que nós lemos anteriormente, né? De acordo com a posição judaica mais tolerante, um gentio justo que observasse essas leis básicas teria uma herança no mundo vindouro. Olha aí, muito interessante isso daqui, né? Por isso que é bom você ler uma posição de um especialista, né? De um mestre, mesmo ele sendo cristão, é claro. Você pode dizer que ele é tendencioso, mas ele é um mestre no assunto da história e da cultura judaica cristã. Ele continua aqui, ó, mesmo os cristãos judeus mais conservadores tinham de tratar os cristãos gentios como salvos, contanto que seguissem as expectativas judaicas mínimas para os gentios tementes a Deus, entre aspas, né? Isso significa que a cooperação era possível com base no que esses grupos tinham em comum. Entretanto, não significa que todos na igreja de Jerusalém concordassem com a perspectiva de Paulo. Ele vai falar mais tarde, né? Também vai escrever, inclusive, né? Desenvolvida nas epístolas, olha só, de que os gentios eram membros plenos do povo de Deus. Então vai haver, né, digamos assim, esse debate ainda entre os judeus cristãos, que no caso seguia a linha de Tiago, digamos assim, né, e a linha de Paulo. Paulo ele vai ser o apóstolo dos gentios, e nesse quesito aí ele vai ser mais liberal, né, digamos assim, para os gentios, porque ele vai entender, e essa é a discussão, que os gentios, para poder entrar agora, para poder fazer parte do povo de Deus, que agora não é somente Israel, mas é a igreja, e ela é composta de Israel, mas também de gentios, e isso é a beleza do evangelho. Isso foi o que o sangue de Cristo trouxe para o mundo, essa união, né? Então, mas esse era um debate ainda recorrente ali. Mas olha só, com o decorrer do tempo e da história, você vai ver que o que vai predominar é exatamente aquilo que Paulo tinha entendido.
e é aquilo que Paulo tinha ensinado no mundo gentílico. Olha só, claro que antes ele falou para os judeus, mas só que depois, é claro, como os judeus não quiseram entender Paulo em um primeiro momento, então ele se volta para os gentios e esses sim recebem ali a graça de Deus, a graça de Cristo. E então eles são ali enxertados, né, ao povo, ao novo Israel, eles são chamados de um novo Israel, que é agora a igreja. Então é isso, não tem muita coisa, não é algo assim tão difícil de nós aqui entendermos. E se esses gentios quisessem se voltar para Moisés, havia uma sinagoga em cada cidade onde eles lá estivessem. Então, se eles quisessem aderir à lei de Moisés, está lá a sinagoga, porque Moisés é pregado todos os sábados na sinagoga. Então, eles tinham também essa condição, né? E essa oportunidade, caso eles quisessem. Se não, eles, no caso, como gentios, eles só poderiam seguir aquilo que eles tinham ali estabelecido como igreja em Atos 15 ali, apenas aquelas leis básicas ali, mínimas, que foram inclusive também entregues para Noé ali, para os judeus ali há muito tempo atrás. Se os gentios ali seguissem essas leis básicas, eles já poderiam, né, como os próprios judeus entendiam isso, serem salvos e também acrescentar ali. Agora, né, ao povo de Deus no entendimento de Paulo. Então é isso. Esse é o nosso vídeo, um vídeo curto, né? Não gosto de fazer vídeos longos, mas deixa o seu comentário aí. Depois eu vou trazer outros comentaristas sobre esse assunto também, tá? Deus abençoe a tua vida.